Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei qual horário que você vai visualizar este vídeo. Quero te dizer que espero que você seja bem. E neste dia de hoje, este vídeo da disciplina de História possa te ajudar a entender melhor um pouco do conteúdo que será agora em seguida apresentado a você. Você possa ter aproveitamento com este vídeo. O vídeo de hoje será sobre a Primeira Guerra Mundial, ocorrida em 1914 a 1918. Eu inicio tratando das rivalidades imperialistas. A corrida imperialista por territórios e mercados durante todo o século XIX gerou violentas rivalidades entre as potências europeias, entre as principais potências europeias, como a Grã-Bretanha, a Alemanha e a França, que buscava conservar ou ampliar seu império colonial. Era a prática imperialista. Essas rivalidades entre os países imperialistas são uma das principais razões da Primeira Grande Guerra 1914-1918. Foi um conflito mundial e total que inclui também alvos civis e não apenas os militares. Após sua unificação em 1871, a Alemanha de Otto von Bismarck, chanceler alemão, progrediu a passos largos. Na política externa, Bismarck adotava um sistema de alianças defensiva que consistia em conseguir aliados fortes a fim de evitar o isolamento da Alemanha e também no caso de guerra. Por isso a Alemanha aliou-se ao Império Austro-Húngaro e depois à Itália, dando assim início à Tríplice Aliança 1882. Em 1890, porém, o Kaiser alemão, o Guilherme II, demitiu Bismarck e adotou uma nova política externa, que foi a política de expansão à força. Seu objetivo era pressionar a Grã-Bretanha a lhe ceder uma fatia maior da África e da Ásia e vencê-la na disputa pela liderança marítima comercial. A Grã-Bretanha, por sua vez, possuía o maior império colonial da época e não estava nem um pouco disposta a dividi-lo. Já a França queria uma revanche contra a Alemanha para recuperar a região de Alsácia-Lorena, perdida na Guerra Franco-Prussiana em 1870 e 1871. Então, em vista disso, a Grã-Bretanha, a França, depois a Rússia, formaram a Tríplice Entente. Então, percebe-se aqui as rivalidades imperialistas nesse contexto aqui, ainda no final do século XIX para início do século XX. As alianças em si, embora implicasse a possibilidade da guerra, não a tornava nem certa nem mesmo provável. Vamos agora para... Continuando, assim, com o objetivo de unir forças e isolar rivais, as nações europeias fizeram vários acordos e alianças entre si, de tal modo que em 1907 a Europa estava dividida em dois blocos militares antagônicos, que era a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, versus Tríplice Entente, formada por Grã-Bretanha, França e Rússia. Vale a pena aqui salientar que esses países, tanto que formavam a Tríplice Aliança como os que formavam a Tríplice Entente, são os principais do bloco, são as principais nações europeias, mas envolvia outros países. E outra informação também, que a Tríplice Aliança é também conhecida como os países centrais, e a Tríplice Entente também é conhecida como os aliados. Então, os blocos rivais da Primeira Guerra Mundial. A luta dos sérvios pela Grande Sérvia. A Sérvia era uma nação A Sérvia era uma nação eslava,
A nação eslava é a nação habitada por povos pertencentes ao grupo linguístico eslavo, tais como os sérvios, croatas, os russos, os poloneses, os tchecos, os eslovacos, os búlgaros e os ucranianos. Então, a Sérvia era uma nação eslava e independente, que lutava para libertar os territórios habitados por eslavos da região dos Balcãs, com isso a fim de formar a Grande Sérvia. Ocorre que uma parte dos eslavos estava sob o domínio do Império Austro-Húngaro e a outra sob o controle do Império Turco, e para enfrentar tanto os austríacos como os turcos, a Sérvia buscou ajuda na Rússia. Na época defendia o pan-eslavismo, que era um movimento contrário à penetração das ideias ocidentais e defender a originalidade da história e dos valores culturais eslavos. Além das rivalidades imperialistas e da política de alianças, outro fato que contribuiu para o início da guerra foi a ascensão do Japão e dos Estados Unidos como potências regionais com pretensões expansionistas. Somava-se tudo isso ainda à corrida armamentista, que os países vão realizar neste período conhecido como Paz Armada. Vamos agora para aquilo que foi a gota d'água. Em 28 de junho de 1914, um fato novo precipitou os acontecimentos. O estudante Gavrilo Príncipe matou a tiros de revólver o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, e foi imediatamente preso, muito espancado e preso. O Império Austro-Húngaro responsabilizou o governo sérvio pelo atentado. De fato, esse jovem fez isso a mando de alguém, Um mês depois declarou guerra à Sérvia. A partir daí houve uma reação em cadeia. Em apenas 7 dias, as principais potências tinham se engajado na guerra. Tinha início assim a chamada Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Vamos agora para as fases da guerra. Os anos da Primeira Guerra Mundial podem ser divididos em 3 fases. Primeiro, a guerra de movimento, a guerra de trincheiras e novamente a guerra de movimento. A primeira fase, a guerra de movimento, durou de agosto a novembro de 1914 e foi marcada por intenso movimento de tropas. Inicialmente, os alemães marcharam contra a Bélgica. Para se chegar à França, tinha a Bélgica no meio, Então os alemães conquistam a Bélgica e, apesar da resistência belga, chegaram às vizinhanças de Paris, na França. Os franceses, porém, com a ajuda dos ingleses, conseguiram contra-atacar e deter o avanço alemão na Batalha de Manne. Como nenhum dos lados conseguiu vitória decisiva nessa batalha, a guerra na frente ocidental estacionou. Aí temos agora a segunda fase da guerra, que é a Guerra das Trincheiras. Com a estabilização das forças em luta, iniciou-se uma nova fase da guerra, a Guerra das Trincheiras. Os exércitos da Inglaterra e da França, um do lado de outro, cavaram 600 quilômetros de trincheiras que se estendia desde o Mar do Norte até a fronteira da França com a Suíça. E com o corpo enfiado na terra, os soldados lutavam dia e noite. Na verdade, essa Guerra das Trincheiras foi um horror, Ali dentro daqueles buracos, daquelas valas, pessoas feridas, mortos, misturado com sangue, com lama,
com mau cheiro, ratos, bactérias, vermes, e muitos soldados morreram ali, morreram mais nas trincheiras do que pelas balas. E aí vamos para falar sobre a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia da guerra. Em 1915, a Itália rompe com a Alemanha e muda de lado, sai da Tríplice Aliança e vai para a Tríplice Entente. Enquanto milhares de jovens morriam nas trincheiras, outros países entravam na guerra. Itália, Romênia e Grécia ao lado da Grã-Bretanha, Bulgária, Império Turco-Otomano ao lado da Alemanha. No início de 1917, a Alemanha decidiu adotar a guerra submarina. Passou a bombardear qualquer navio encontrado em águas inimigas. O afundamento do navio estadunidense Lusitânia pelos alemães foi um dos motivos da entrada dos Estados Unidos na guerra, naquele mesmo ano, 1917. Seguindo os Estados Unidos, outros países americanos, inclusive o Brasil, entra também na guerra, quando um navio brasileiro é afundado pelos alemães. Sobre a participação do Brasil na guerra, o Brasil contribuiu com o esforço de guerra, enviando para a frente de batalha o seguinte: 2 cruzadores, 5 contra-torpedeiros, um navio auxiliar e um rebocador, aviadores que combateram ao lado de pilotos britânicos e franceses, oficiais que integraram o exército francês na frente ocidental, 86 médicos, dos quais 17 eram professores de medicina. Nessa primeira guerra mundial, nessa fase de trincheiras, a questão da Primeira Guerra e a tecnologia, né? Melhorias na produção em massa de armas e novas armas experimentais intensificaram a condução de ambas as guerras mundiais, algumas vezes com resultados imprescindíveis. A nova arma, a terrível arma usada aqui nessa Primeira Guerra Mundial, foi um gás venenoso usado pelos alemães em 1915. O uso do gás venenoso era imprescindível. Ele poderia voltar e matar ou incapacitar aqueles que o lançaram, bem como aqueles que eram o alvo original do ataque. Então, na Primeira Guerra Mundial, nesse período da paz armada, já a tecnologia é usada, já se armando para a possibilidade de uma guerra, e de fato acontece. Aqui a terceira fase da guerra, uma nova guerra de movimento. No início de 1918, depois de selar a paz com os russos, os alemães deslocaram para a frente ocidental. Sobre a Rússia, ela sai da guerra em 1917 e vai plantar a Revolução Socialista, liderada por Vladimir Lenin, argumentando que a Primeira Guerra era um conflito imperialista, que a Rússia encontrava-se esgotada. Então o líder russo assinou com a Alemanha um tratado de paz em separado. Assim a Rússia saiu da guerra, né? De fato, a Rússia sai porque o povo russo não estava mais apoiando, né? A Rússia passava por uma crise, com milhares de mortos, e aumenta a sua dívida. E ela sai da guerra para implantar a Revolução Russa. A terceira fase da guerra, uma nova guerra de movimento. No início de 1918,
depois de selar a paz com os russos, os alemães se deslocaram para a frente ocidental e lançaram uma forte ofensiva apoiada pela aviação e pela artilharia pesada. Então recomeçava-se a guerra de movimento. Mas os países da Entente conseguiram reagir e, valendo-se de aviões e tanques mais eficientes, vencer as forças alemãs na segunda batalha do Mannheim. O passo seguinte seria invadir o território alemão. Nesse meio tempo, no entanto, uma rebelião popular sacudiu a Alemanha, forçando o imperador Guilherme II a renunciar. Então, em novembro de 1918, o novo governo proclamou a República e assinou a rendição, que finalmente pôs fim à guerra. O saldo trágico da Primeira Guerra. Ao final da Primeira Guerra, ficou provado que o uso de aviação militar, canhões, tanques e gases venenosos tinha contribuído para um aumento extraordinário da capacidade de matar e destruir. O conflito da Primeira Guerra Mundial deixou cerca de 9 milhões e 200 mil mortos, 20 milhões de mutilados, dezenas de milhares de órfãos e refugiados. A paz dos vencedores. Próximo do fim da guerra, então, o presidente estadunidense propôs um acordo de paz. Esse acordo, conhecido como 14 pontos, o presidente Wilson defendia uma paz sem vencedores e o direito de cada povo a escolher seu próprio destino. Mas esse acordo não foi aprovado. O que acabou vigorando foi a paz imposta pelos vencedores por meio de vários tratados, entre eles o principal, o Tratado de Versalhes, 1919, que obrigava a Alemanha a: letra A, devolver a região de Alsácia e Lorena para a França; B, ceder aos vencedores todos os seus direitos sobre as colônias ultramarinhas; C, entregar à França a propriedade absoluta com direito total de exploração das minas de carvão situadas na bacia do rio Sarre; D, pagar a seus adversários uma indenização de guerra bilionária, cerca de 33 bilhões de dólares. Então, por esse tratado, a Alemanha foi proibida de ter aviação militar, canhões pesados, submarinos, teve de entregar aos vencedores parte dos seus navios mercantes. Seu exército só poderia ter no máximo 100 mil homens. Então, isso foi as penalidades aplicadas à Alemanha, sendo considerada como a principal responsável pela Primeira Guerra Mundial. Participando ao lado dos vencedores, o Japão conquistou várias colônias alemãs na Ásia e consolidou como potência regional. Os vencedores também impuseram acordos de paz aos aliados da Alemanha. Por meio deles, redesenharam o mapa da Europa, com isso originando novos estados, tais como a Tchecoslováquia, a Áustria, a Hungria e a Iugoslávia. Os Estados Unidos saem da Primeira Guerra Mundial como uma das grandes potências do globo também, além do Japão. Em 1919, por sugestão do presidente estadunidense, foi criada a Liga das Nações, com sede na cidade de Genebra, na Suíça. Essa organização devia servir como árbitro nos conflitos internacionais e garantir a paz mundial. No entanto, por motivos diversos, os Estados Unidos, a Alemanha e a Rússia estiveram ausentes da Liga das Nações. Isso enfraquece a Liga. E outro fato é que, por exemplo, em 1931, o Japão invadiu a província chinesa da Manchúria e a Liga das Nações não conseguiu impedi-lo. Então, finda-se aqui a exposição histórica
que abrange a Primeira Guerra Mundial. Então cheguei ao final do vídeo. Recomendo você pegar o seu livro de história, fazer uma releitura, observando todos os tópicos e entrando na atividade. Então, sucesso, bom aproveitamento e te aguardo no próximo vídeo.